Paz Deus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, para esta noite, o devocional é o Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 8, a história do verso 28 ao 34. Meus amados, o Senhor Jesus chega a uma região e quando o Senhor desce do barco, saem ao encontro dele dois endemoniados, que viviam numa situação bem difícil. Eles eram possuídos por espíritos imundos, moravam em sepulcros, de dia e de noite gritavam e se machucavam com pedras. Meus irmãos, uma situação tão difícil que nem com cadeias, com correntes, era possível prendê-los. Eles destruíam e acabavam com tudo. E assim que o Senhor chega então na região, o Espírito começa a gritar, pede para que o Senhor Jesus não os mande embora daquela região. Pedem permissão para entrar nos porcos. Tinha próximo uma manada com 2.000 porcos. O Senhor assim autoriza, eles entram nos porcos, se precipitam ao mar, e os dois endemoniados ficam livres da escravidão do espírito imundo. Mas, irmãos, o interessante nessa história, nesta obra que o Senhor fez, é que em Mateus conta sobre dois. Quando vamos ler o Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 5, que relata sobre a mesma história, conta sobre um. Por que Marcos foca em um? Porque destes dois, um também foi liberto, estava junto, passou todo o processo. Mas este um, ele voltou ao Senhor e ele teve prazer de seguir ao Senhor. Vamos ler o Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 5, os versos 18, 19 e 20. E entrando o Senhor no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado e que estava livre, que o deixasse estar com ele. Ele queria estar com o Senhor. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E aí então, depois que o Senhor passa a instrução, diz que ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Meus irmãos, dois estavam na mesma situação. Difícil, terrível. Os dois alcançaram o milagre do Senhor. Mas dos dois, só um, o texto diz, que teve prazer em estar com o Senhor e teve prazer de cumprir o que o Senhor lhe pediu, lhe ordenou, e saiu anunciando quão grandes coisas o Senhor fez por ele. Meus amados, na nossa vida aconteceu a mesma coisa. Aqueles dois foram libertos de um espírito imundo. Nós fomos libertos do pecado. Em Cristo alcançamos a salvação. Aqueles dois foram libertos de continuarem as suas vidas naquele estado terrível. Nós fomos libertos. No final da nossa vida, estávamos destinados à ira eterna, à condenação eterna. Fomos livres deste destino e foi dado a nós a vida por meio do Senhor Jesus. Irmãos, notemos que como o Senhor pediu para este um que teve prazer em estar com ele, anunciar o que o Senhor fez, esta ordem, esta instrução também está sobre nós. No livro ainda escrito por Marcos, no capítulo 16, no verso, no verso 15, o Senhor Jesus disse aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer
e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus irmãos, a mesma ordem que o Senhor disse, aquele ex-endemoniado, o Senhor falou também a todos os discípulos, e essa ordem cai também sobre nós. Devemos anunciar ao mundo quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Meus amados, vamos terminar o dia lembrando tudo o que alcançamos da mão do Senhor, meditando sobre o bem que alcançamos da mão do Senhor. E amanhã, quando o dia raiar, que sairmos para a nossa vida, possamos lembrar de anunciar a quem estiver ao nosso lado sobre o que o Senhor tem feito por nós. Anunciar o Evangelho de Cristo. Esta é a nossa missão, devemos cumpri-la. Que o Senhor abençoe a noite de todos. Deus abençoe.